professor com graduação em Ecologia, Universidade Católica de Pelotas. Ele tem mestrado e doutorado em Ciências, programa da Universidade Federal de Pelotas, professor da Universidade Federal de Rio Grande. Marcelo Dutra, para falar sobre planejamento urbano e com o objetivo de mitigar, de diminuir, digamos assim, efeitos colaterais de possíveis novas cheias no estado do Rio Grande do Sul. Professor Marcelo, bom dia. Bom dia, como é que estamos? Bom dia aos ouvintes. Fazendo um ano, lembrando um ano do episódio da catástrofe que nos atingiu final de abril, começo de maio de 2024, muitos projetos anunciados em termos de alojamento, de residências para pessoas desabrigadas, mas para contenção e diminuir os efeitos todos de possíveis novas cheias, nós ainda praticamente não evoluímos, né, professor? Então, infelizmente, algumas coisas, elas de fato não aconteceram, outras que aconteceram na prática para se reproduzir e vão levar bastante tempo, e é fato que a ansiedade das pessoas só aumenta, né? Primeiro, a gente tem que levar em consideração que a realidade precisa ser encarada de frente, e por incrível que pareça, mesmo depois de tudo que aconteceu, passado aí um ano, né, deste evento catastrófico, desastroso, trágico, em que vivemos em maio do ano passado, mesmo assim nós temos ainda aqueles que efetivamente negam, acham que isso sempre aconteceu, que é assim mesmo, de vez em quando acontece, mas não é bem assim. Então, talvez o nosso primeiro grande esforço enquanto sociedade seja um pouco até de combater o negacionismo em torno deste tema. Até mesmo porque a gente olha hoje em dia para as mudanças climáticas e para os eventos climáticos extremos, muito em razão do que vivemos recentemente. Mas a gente não pode esquecer que o Rio Grande do Sul ele vem vivendo extremos climáticos há algumas décadas. Os extremos climáticos de estiagem, eles só aumentam. Então, se nós resgatarmos na memória, buscarmos as notícias, nós vamos perceber que tem governadores, governos sucessivos buscando ajuda do governo federal, buscando formas de minimizar os prejuízos nas safras, e a área atingida pela estiagem, ela é cada vez maior, a cada episódio maior. E nós estamos aí vivendo mais um momento pós, então, um grande evento de enchente, mais um momento que a estiagem nos alcançou. E aí o interessante é que para nenhum destes eventos, seja de chuva, seja de falta de chuva, seja de vento, granizo, para nenhum desses eventos nós estamos preparados. Porque na prática nos faltam algumas coisas importantes que eu até esperava ver sendo debatidas, discutidas ou preparadas após este nosso momento das enchentes. Que eu diria, assim, entre elas, coisas que não são necessariamente estruturantes, não são coisas, né, que dependem de financiamento ou de investimento, que é a discussão sobre os nossos instrumentos de planejamento. Então, quando a gente olha para o município, claro que agora está muito presente na mente das pessoas os danos e as perdas ocorridas na cidade, porque é o que foi mais apresentado, vamos dizer assim, é o que virou mais notícia, mas os prejuízos no campo também foram enormes. Então, a gente tem instrumentos que são necessários, que os municípios não dispõem, que o tomador de decisão, ou seja, o prefeito, os secretários, eles não dispõem, que são os instrumentos de um plano diretor revisado, que leve em consideração hoje o novo normal climático e a crise climática. Nós não temos à disposição dos tomadores de decisão planos de emergência climática, mapeamento de risco e vulnerabilidades, a estimativa, né, de quantas pessoas efetivamente estão expostas ao perigo climático, qual é a estimativa de danos, né, ou de prejuízos para um novo evento. Ou seja, a gente precisa envolver um pouco mais a sociedade neste debate, e as forças vivas dos municípios, das regiões, precisam começar a
contabilizar mais isso, né, em suas demandas. Então, até a gente esperava, né, que estávamos ali vivendo aquele evento, na sequência viria um pleito, né, eleitoral aí para a eleição de novos prefeitos, né, ou reeleições e também vereadores, e até eu achava que isso ia estar muito presente no discurso. Para minha surpresa, não ficou, não esteve, e passado aquele momento também, a gente não viu iniciativas muito fortes na direção desses instrumentos, desses debates que, entendo eu, devem ocorrer fortemente dentro das câmaras municipais de vereadores. Mas, professor, um dos principais fatores para que isso não esteja ocorrendo é porque, quando se trata de perspectivas, de projetos de médio e longo prazo, são situações que não se equalizam, não se totalizam ou se transformam em votos no processo eleitoral. E aí os governantes, ficando 4 anos, prefeitos, governadores, vereadores, deputados, ficam 4 anos no mandato e depois enfrentam nova campanha para buscar a reeleição ou então buscar um cargo diferenciado. Não está havendo a comunicação que deveria haver na questão gestão política, porque todo o gestor, prefeito, governador é um gestor político, e a gestão científica que tem as alternativas que poderiam reduzir toda esta tragédia, todas estas consequências, principalmente na questão de mortes e perdas de bens materiais. O senhor não concorda? Sim, eu concordo plenamente, e aí, então, inclusive, né, eu tenho, dentro da medida, né, do que aquilo que é possível, quando a gente consegue se manifestar aqui ou ali, eu tenho dito que os municípios, pelo menos os municípios de maior porte, que até podem auxiliar muito os municípios do entorno, que às vezes são menores, então colocamos aqui, eu estou na cidade de Pelotas, mas sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, são 2 grandes municípios que têm toda a condição de auxiliar os municípios que estão no entorno, porque hoje, apesar da discussão, do debate, da realidade presente em cada município, a gente tem que começar mais a se ver como região. A gente tem que começar mais a se ver como de que maneira nós nos complementamos para que esta visão de região, em todos os aspectos, mas, sobretudo, no que diz respeito à segurança climática, como isso pode nos garantir, né, sobrevivência e nos garantir segurança do ponto de vista também econômico, porque a gente está falando de prejuízos, né, gigantescos, perdas de vidas, né, perdas econômicas, e se a gente não começar a enxergar a necessidade de ter, né, nas prefeituras, pelo menos nas de maior porte, que estão aí sob ameaça, profissionais, pessoas, assessorias especiais que sejam, mas uma aproximação maior entre poder público, empresas, academia, se isso não começar a acontecer, será muito difícil de enfrentar essas questões. E olha, até aqui não estou falando nada no que diz respeito à questão dos investimentos que precisam ser alocados para a gente, de fato, alcançar uma resiliência climática maior. Quando a gente fala em investimento, é aí que muito se pega, porque eu me pergunto muito, porque eu vejo aí muitos recursos sendo buscados, investimentos até sendo alocados, já projetos sendo encaminhados, e eu me pergunto como é que essas coisas são definidas em alguns lugares, se nem mesmo existe ali um plano que de fato preveja que é lá que a emergência de fato se encontra. Então, eu tenho dito até que a gente está andando muito às cegas, porque está muito relacionado ao susto que vivemos, mas muito pouco relacionado ao contexto necessário de investimentos para garantir a resiliência verdadeira. Então, a gente está vendo assim, investimentos que são necessários, uma nova ponte, ótimo. Uma nova ponte que se perdeu, tudo bem. Mas essa nova ponte ela já tem que ser dimensionada para um evento futuro. Não pode ser mais a mesma ponte, na mesma cota, com a mesma estrutura. Tudo tem que ser muito mais robusto. Da mesma forma que está se reconstruindo. Talvez algumas áreas, e aí isso vem sendo dito desde o ano passado, desde o início dos eventos em que se viu os estragos,
uma reconstrução não pode mais ser de um bairro ou de uma zona residencial que esteja efetivamente exposta a uma zona sem nenhuma proteção. E invasão de águas é só um aspecto do volume de chuvas aumentado, porque a gente ainda tem, que é o que é mais comum, sobretudo em cidades que são mais planas, né, como é o caso aqui das cidades do entorno da Lagoa dos Patos, que são aquelas que vivem com frequência os alagamentos, porque não tem um sistema de drenagem competente para a água ir embora. Então, tem muito investimento de infraestrutura necessário, né, que são investimentos vultuosos, né, são coisas assim, garantir infraestrutura de proteção é muito caro, mas isso não pode ser feito desassociado de um planejamento, de um plano, né, de emergência que mostre onde eu vou investir aqui, depois ali, ou seja, no médio, né, no longo prazo, para que a gente possa construir uma cidade mais segura. Quando o senhor fala de plano de emergência, o que se estabelece como período de execução de um projeto que envolve conscientização das comunidades, que envolve realojamento destas famílias em áreas mais vulneráveis ou que foram ou que podem ser atingidas? É todo um processo de parque linear ou parque memorial, como tem ocorrido aqui na nossa região, para a ocupação de áreas que precisam ser desalojadas e desabrigadas. Qual é a expectativa de período para a execução de um projeto destes? Bom, dentro de um plano de emergência, é difícil estimar, porque cada realidade de cidade ou de região é muito distinta. Tá? Então, até por isso que seria muito bom que grandes municípios tivessem seus planos mais elaborados e conectados com, talvez, planos mais enxutos de municípios menores do entorno, para que, de fato, a gente conseguisse ter uma conexão, né, necessária entre as ações, entre os investimentos, que muitas vezes não servem apenas para uma comunidade, mas para comunidades diversas, ou não só para um município, mas talvez, às vezes, para mais de um município, porque tem muito a ser corrigido. E aí, esta correção, que significa nós, ao longo do tempo, desconsideramos o risco. Tá? Então, nós ainda temos um certo preconceito ou um certo distanciamento da necessária discussão a respeito do risco. Nós temos que aceitar que estamos vivendo um momento em que um clima diferente nos ameaça e a gente tem demonstrado um comportamento que vai no sentido contrário. Né? A gente está indo, na verdade, de encontro às ameaças no que diz respeito à desconsideração completa, pois ocupamos terrenos baixos, planos e úmidos, pois ocupamos ambientes de margem, sem nenhuma preocupação com o perigo que isso representa. Da mesma forma, ambientes de encosta, ou da mesma forma, né, não damos a devida manutenção nas áreas, na arborização urbana, e aí em períodos em que o vento se promove de forma muito forte, e a gente ainda vai perceber eventos com ventos muito intensos, porque faz parte das mudanças climáticas a presença de um vento mais forte. Então, não serão só as chuvas que devem nos preocupar, mas também os eventos associados a ventos intensos, e isso significa que a gente precisa, desde já, pensar numa manutenção mais frequente e intensa da nossa arborização. E aí, claro, isso significa projetar, quer dizer, planejar, identificar o que é prioridade para destinar o melhor investimento às estratégias de educação, né, de associação das pessoas, de conexão entre as pessoas, de debate sobre esses temas entre as pessoas, de levar esse tipo de assunto para dentro dos colégios, né, para dentro das escolas, para associações de bairro. Quer dizer, cada município tem que, de alguma forma, traçar sua estratégia, mas isso não pode estar isolado, não pode estar desconectado de um plano maior. E aí, quando a gente fala em plano de emergência climática, identificação dos riscos, identificação das prioridades, a gente também está querendo dizer que esse meu plano de emergência climática, esse meu instrumento de planejamento, que serve de apoio à decisão, ele também deve servir como uma estratégia de informação
para as pessoas. Agora, é bom lhe repassar o registro, professor e doutor nesta área. Há um distanciamento entre o conhecimento científico, alternativas palpáveis até para a execução a médio e longo prazo, mas o divórcio entre o conhecimento científico para que a coisa aconteça lá no final, na parte que precisa, diz respeito à falta de conversação com estas comunidades e com estas pessoas ou locais mais atingidos. Está vindo muita decisão de cima para baixo, sem buscar a opinião de quem é parte no elenco, a parte protagonista do elenco de todo este cenário. Sim, concordo também, tenho visto muito disso, quer dizer, tem sido top-down demais, né? Quer dizer, vem de cima, decide, e os atores que ou efetivamente viveram a tragédia, ou que estão aí sujeitos, submetidos e vulneráveis a novas tragédias, não necessariamente são ouvidos ou participam do processo. E aí, claro, talvez isso aconteça justamente porque a gente tem um planejamento muito ruim. O que nós estamos vivendo estamos vivendo aqui, e que a gente está vendo com muito mais clareza a partir do último evento climático extremo, é a nossa total falta de planejamento, que eu diria assim, um planejamento estruturante, né? A gente até vê iniciativas do governo do estado no sentido de ter um plano, né? Tem o chamado Plano Rio Grande, mas a gente não vê este plano se reproduzir na prática dentro das regiões e dos municípios em particular, né? Seria muito bom que a gente tivesse uma conexão, né, perfeita ali, entre o que é pensado para, né, o Plano Rio Grande, mas isso não necessariamente significa que está se reproduzindo nas regiões atingidas e nos municípios mais atingidos. Este esforço de conexão, ele aconteceria, talvez, se nós tivéssemos, né, em cada município, em cada região, né, uma proposta de planejamento a modelo, né? Porque isso é outra coisa também interessante. A gente tem um desencontro muito grande, né, de discursos, tem um desencontro muito grande de achismos, né? E aí tem muito eu acho e tem pouca conexão daquilo que se faz, ou que se pretende, ou que se busca, ou que se discursa, da academia, da ciência e das pessoas. Então, como eu disse, a distância é muito grande. E por isso que eu acredito que uma das formas da gente minimizar isso é tentando, sem menor dúvida, diminuir a distância entre poder público, entre empresas que podem participar, porque também foram atingidas e estão vulneráveis a isso, os negócios estão sob risco de se perder, e alguns se perderam ou ficaram inviáveis, e, claro, as comunidades, a academia, quer dizer, todos, de alguma forma, precisam se conectar em torno desse mesmo objetivo.